Você que é cidadão de bem precisa entender que declarar guerra a um partido é uma coisa muito arriscada, ainda mais num país onde você vê, como é o caso de hoje, eu anunciei, vereadores sendo encontrados enforcados, asfixiados dentro de carro. E o Nicolas Ferreira fez isso. E um senador da República resolveu tecer críticas e partiu para cima do Nicolas Ferreira com tudo. Isso gerou uma comoção e a gente está vendo uma briga agora entre uma ala de deputados, aqueles raízes de direita, contra o PSD e contra senadores do PSD. E isso envolve o Tarcísio de Freitas, é óbvio. Enfim, temos muita coisa que nós precisamos falar sobre isso. Outro ponto é a manifestação do Milei e do Nayib Bukele lá na ONU. Os caras simplesmente foram tratores, né, contra os comunistas, contra os autoritários, e a gente precisa comentar sobre isso. Enquanto o Lula passa vergonha e o presidente do Chile fala que o Brasil já virou uma Venezuela. Aí a coisa tá ficando feia, né? Aí tá ficando tenso. Enfim, tudo isso e muito mais vai fazer parte desse editorial. Vamos lá. Antes de pedir para você se inscrever, eu vou começar a fazer uma coisa. Eu peço para vocês criticarem. E aí eu não coloco aqui? Não é justo. Então as críticas e os elogios sempre serão bem-vindos. E eu vou começar a colocar aqui para a gente discutir essa situação. E eu vou começar com o Enio, tá? E eu quero a opinião de vocês sobre isso aqui. Enio Duerner, acho que é assim que se fala. Obrigado por ter participado, Enio. Doutor Sandro, agora você vive detonando o Tarcísio, aquele que você vivia babando. É verdade. Quem mudou? O Tarcísio ou você? Socorro, Jesus. Pessoal, eu quero que você responda. Quem que você acha que mudou nessa história? É o Tarcísio que mudou, né? Que entrou com o discurso bolsonarista, falou, olha, fui eleito por causa do Bolsonaro e agora está tentando empurrar a goela abaixo, que o centrão é direita e está querendo crescer mais do que o próprio mestre, né, o próprio Bolsonaro, ou sou eu que mudei? Eu que, quando estava aqui, eu nunca tive o discurso, não, eu vou criticar se eu acho errado e eu vou ser independente. Ou seja, eu quero que vocês vejam que eu sou vinculado a ideias e não às pessoas. Enquanto essas pessoas defendem os meus valores, eu defendo essas pessoas. A partir do momento que essas pessoas vão contra os valores, essas pessoas não estão andando do meu lado. Quem mudou? O Tarcísio ou eu? Resposta, você que vai colocar aí. Eu achei bem intrigante a pergunta do Enio. Me fez refletir até sobre mim mesmo, se foi eu que mudei ou se foi o Tarcísio. Coloca no comentário. Não esqueça também que está disponível aí o Persuasão Política, tá? Está na descrição, no primeiro comentário, tá fixado aí para vocês. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo para mim não te enrolar muito, para que não possamos te dar aquela enrolada básica, né? Vamos entender, tá? É o seguinte, vocês viram que o Nicolas Ferreira fez um vídeo e nesse vídeo ele prega literalmente o boicote ao PSD. Falou, ó, o cara é do PSD, esquece. Salvo se você conhecer a pessoa ou essa pessoa se manifestar a favor da democracia, a favor das pautas da liberdade da direita. Porque tem muita gente do PSD que defende as pautas da direita. Pois é, um senador chamado Irajá não gostou nada disso e foi para cima do Nicolas Ferreira. Então, o próprio Nicolas postou na sua página secundária aqui, né, e escreveu, perdeu a chance de ficar calado. Olha o que o senador falou e a resposta do Nicolas. Gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer ao deputado Nicolas Ferreira que lhe falta muita maturidade na vida e também na política. E o partido que eu faço parte com muito orgulho, inclusive tendo ajudado a fundá-lo em 2011, se chama PSD. Agora, deputado Nicolas Ferreira, eu vou lhe dar um conselho. Pare de se comportar como um adolescente mimado e revoltado, querendo tocar fogo no país, colocando brasileiras e brasileiros uns contra os outros, como se nós fôssemos dois países em guerra. Além disso, você resolveu atacar a honra e a história de líderes nacionais importantes do PSD. Se eu fosse você, eu faria uma grande reflexão, porque depois de tantas atrapalhadas,
quem poderá ser boicotado no Brasil não será eu e não será os membros do PSD, será você. Senador Irajá, eu confesso que você perdeu a oportunidade de ficar calado. Até mesmo porque eu pedi para as pessoas simplesmente cobrarem um posicionamento seu e de forma respeitosa. Daí você faz um vídeo me atacando pessoalmente, simplesmente porque eu pedi para as pessoas cobrar o seu posicionamento, sim ou não, a favor da democracia. E depois de me chamar de imaturo, você que é o maduro que bloqueou os comentários, afinal de contas, não aguenta a pressão. Eu sou adolescente que quer tacar fogo no país, quem está fazendo isso é o Alexandre de Moraes, aquele que você até agora se permaneceu em silêncio e não se posicionou. Ou seja, pelo visto, o que te falta não é somente caráter, mas é consistência e firmeza, até mesmo porque eu jamais tinha te atacado pessoalmente. Mas a gente deixa bem claro aqui quem são as pessoas, e esse vídeo que você fez falou muito mais sobre quem você é do que quem eu sou. Eu sou um homem de palavra, você pelo visto não tem palavra alguma. E olha só que interessante, o senador Irajá, que tinha limitado os comentários, agora bloqueou os comentários. Você não pode nem mais comentar na publicação dele. É inacreditável que simplesmente um pedido, um deputado federal, para cobrar o posicionamento dele, ele começa a fazer ataques pessoais. Extremamente maduro da tua parte mesmo, senador. E por fim, dizer que eu não estou respeitando lideranças nacionais. Que lideranças nacionais? Kassab, que foi a pessoa que mais perseguiu o Jair Bolsonaro, tanto na CPMI do dia 8, indiciando inocentes a 17 anos de cadeia, baderneiros, de que colocou o Dino, comunista, no STF, de que simplesmente tem fechado os olhos, como o Rodrigo Pacheco também, que é do PSD, para todas as atrocidades do ministro Alexandre de Moraes. Cadê o teu vídeo falando sobre o Moraes? Tô te aguardando. Pois é, será que vai sair o vídeo? Aposto que não. O problema é que o Nicolas Ferreira está participando de campanhas, ele está andando e ele é só um deputado. Mas é um deputado que tem um canhão na mão dele. As redes sociais do Nicolas Ferreira são assustadoras. Vou dar um exemplo para vocês. E até refletindo sobre o que o Enio falou, quem mudou foi o Sandro ou foram as situações? Lá quando o Nicolas Ferreira pôs aquela peruca, eu critiquei o Nicolas. Eu falei, olha, o Nicolas é uma figura que ele ainda precisa se impor com uma credibilidade do ponto de vista do discurso. E o lance da peruca, ainda que a mensagem do Nicolas era a mensagem correta, ele usou o termo errado, né? A forma errada. E isso dá aso para ele, inclusive, ser processado, entre outras pautas, e ele deveria repensar algumas posturas. Então ali eu falei da maturidade do Nicolas. Hoje, eu posso dizer com toda a clareza, ele é mais maduro que o Bolsonaro, ele é mais maduro que a maioria dos deputados, a maioria dos senadores que estão no meio dessa discussão política toda. Esse cara me surpreendeu de uma maneira que eu não tinha percebido. Então, hoje eu falo sem menor pudor. Cara, hoje para mim uma das figuras assim que eu vi que realmente não se submete a ordens, não é gado, vamos falar o português claro, é o Nicolas Ferreira. Mesmo sem se opor diretamente ao Bolsonaro, todo mundo viu que ele não pensa como o Bolsonaro na questão de São Paulo, por exemplo, do Kassab e do Tarcísio de Freitas, remetendo a pergunta sobre o Tarcísio. Então, o Nicolas foi o que criticou o Ricardo Nunes e a posição do Tarcísio, porque o Kassab, que o Nicolas acabou de falar, é o secretário do Tarcísio que manda em meia São Paulo. A Bárbara do Te Atualizei mostrou o quanto a galera do amor é do somebody love mesmo, né? Olha só, a minha solidariedade à Bárbara. Gente, deixa eu mostrar pra vocês um negócio que tá acontecendo, que é tipo digno de União Soviética da Coreia do Norte. Eu não sei se vocês tiveram o desprazer de assistir o vídeo do senador Irajá, filho da ex-senadora Cátia Abreu, em que ele diz que o Nicolas é um moleque, que ele devia respeitar a galera mais velha, tipo os caciques mais velhos da política, e que era pro Nicolas tomar cuidado com esse boicote ao PSD, porque no futuro poderia ser o Nicolas o boicotado. Bom, gente, nada mais democrático do que boicote em período eleitoral. Afinal de contas, você decide em quem vai votar. Então a gente começou uma campanha.
boicote os candidatos apoiados pelo filho da Cátia Abreu, o senador Irajá. E eu postei isso no meu Instagram. Esse foi o post do meu Instagram, com a fotinha deles e tal. Ó, é essa galera aí que o senador Irajá apoia. Aí vocês não acreditam o que aconteceu. Me aparece esse moço aí, ó, Juliano Reis Martins, na postagem, marcando a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o ministro Flávio Dino. Pra quê? Estou cometendo um crime de boicote? As vozes dissidentes devem ser caladas. Com o apoio da Polícia Federal, do Ministério Público e do Flávio Dino, eles dizem que é tudo em nome da democracia. Cara, isso é muito União Soviética. Denuncia os vizinhos, os parentes, os dissidentes, mas deve ser para salvar a democracia. Não foi eu que falei, não. Foi a própria Bárbara que falou isso, tá? E aí o próprio Marcel Van Hatten também se manifestou nesse caso do Irajá aqui, ou mostrando, cadê a turma do PL, que são os parceiros, os aliados do Nicolas, para entrar em defesa do Nicolas? Ô, Eduardo Bolsonaro, ô galera do PL, vão deixar o Nicolas sozinho nessa parada aí, enfrentando um senador? O cara aqui é do Novo, nem é do PL. Vão deixar o cara sozinho? Pô, coisa feia. Aí, pessoal, vi um vídeo do senador Irajá, do PSD, que está sendo conhecido como Partido da Sustentação da Ditadura, do Alexandre de Moraes, criticando o Nicolas Ferreira. Eu quero dizer o seguinte, senador Irajá, e a todos que não têm coragem de criticar Alexandre de Moraes. É fácil criticar Nicolas Ferreira. Eu quero ver vocês encararem essa. Falem do ditador. Senador Irajá, que não tem votação o que de impeachment em curso no Senado, não engane as pessoas, não faça isso que é feio. O senhor é inteligente, o senhor sabe que o que o povo brasileiro quer é o impeachment do Alexandre de Moraes e quer que pessoas que estão em cima do muro, como você, saiam de cima do muro, como outros 9 senadores do PSD, e sejam a favor daquilo que o Brasil pede, o impeachment do Alexandre de Moraes. Tem mais, você disse que tem que ter respeito com as pessoas mais velhas. Lembre-se do seguinte, tinha muita senhora idosa, com Bíblia na mão, com a bandeira do Brasil no ombro, que foi presa, que não depredou nada por esse ditador Alexandre de Moraes. Respeite você, essas pessoas idosas. E outras pessoas aí que também estão criticando o Nicolas, botando ele na fogueira. Ele fez muito certo, porque ele pode até, em algum momento, ter generalizado, mas ele em vários outros momentos disse: tem candidato e candidato do PSD. Mas aqueles que são a favor do impeachment do Alexandre de Moraes, o povo sabe quem é e vai votar. Agora, aqueles que não estão fazendo a pressão, aqueles que não estão pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, estão ajudando a sustentar essa ditadura no Brasil, tem mesmo que ser defenestrados da política nacional. Qualquer partido, qualquer cidadão que não for, nesse momento, a favor expressamente do impeachment de Alexandre de Moraes, está ajudando o ditador. E, enfim, o que me chamou a atenção aqui foi literalmente isso. Ou seja, é um cara que nem é do partido do Nicolas entrando em defesa. É a Bárbara, do Tito Alizei, entrando em defesa do Nicolas. Sou eu, né? E a galera do PL, a galera que deveria estar unida, está cada um cuidando do seu próprio umbigo. E aí, qual o seu comentário sobre isso? Fala para mim, tá bom? E aí, por fim, ainda falando do Nicolas, o Nicolas está enfrentando uma barra lá no Congresso Nacional, ou melhor, no Supremo Tribunal Federal. Vocês viram que a Procuradoria-Geral da República denunciou ele por ter dito que o Lula era ladrão. Você lembra disso? Cara, esse cara tá me surpreendendo cada vez mais, até nas estratégias jurídicas dele. O que você faria? Olha, fui denunciado aqui no STF e é lógico que eu vou chamar gente do meu espectro, aliados meus, para testemunhar a meu favor. Correto? Não. O que ele fez? Chamou outras pessoas. O Nicolas chamou o Alckmin. Por quê? O Alckmin falou que o Lula ia voltar à cena do crime. Como é que ele vai falar o contrário agora? Não é? Chamou o Arthur Lira. O Arthur Lira é o cara que simplesmente tem que zelar pelo direito da imunidade parlamentar.
Como é que o Lira vai jogar a imunidade parlamentar no lixo? E chamou o Michel Temer. O Michel Temer também. Afinal, se o Michel Temer entrou, é porque houve um bando de coisa errada no governo do PT. Como é que o Temer vai falar que isso não aconteceu? Vai dizer que é golpista? Pois é. Então, assim, maturidade o Nicolas já mostrou que tem de sobra. E escuta o que eu tô te falando. Próximo presidente do Brasil, não agora, porque não tem idade, mas é o próximo presidente do Brasil, se não fizerem nada contra ele. Não tenho dúvidas sobre isso e espero que ele não mude, tá? Espero que ele não mude os valores, porque se mudar também, ou eu também posso mudar, talvez amanhã eu não fale a mesma coisa. Isso, na minha visão, é mostrar que não é por pessoas, é por valores. Pelo menos é o que eu acho. Coloca no comentário só para mim saber. E aí, vamos falar da patifaria, né? Que foi o Lula na ONU. Cara, foi tão absurdo que o Estadão chamou o Lula de santo do pau oco. Não, é para você ver o nível do negócio. O Estadão falou literalmente, Lula, el santo del pau louco, né? Louco mesmo. Estadão sobre Lula, um santo do pau oco na ONU. O Brasil poderia ter legitimidade para influenciar os rumos da ordem internacional, mas não tem credibilidade, não tem coerência, só passa vergonha. E a gente ainda ouviu aquele discurso de que o Brasil vai voltar para o mundo. Tá faltando para passar vergonha para a gente, né? Lula passa lição de moral na ONU, diz que a ONU tem que ser revista e tal, sem fazer a lição de casa no Brasil. Nas questões fiscais, gasta mais do que... Não, nem vou falar para não sair palavrão. E ambientais, ou nos conflitos latino-americanos. O cara erra em tudo, tá errado em tudo. Fiscal, o cara gasta mais do que tudo, né? Mais do que bebum, apaixonado. O cara gasta questões ambientais, o Brasil... Cara, tá morrendo gente porque o ar do Brasil não tá prestando para respirar por causa das queimadas. Tá morrendo gente porque o ar do Brasil não presta devido à quantidade de queimadas. Foi anunciado no Brasil que isso aconteceria. A Marina Silva confessou e eles não fizeram nada, niente. Nada, na dica de nada, neca de pitibiribas. A culpa é deles. Ponto. Não é do Bolsonaro. É deles. E as questões dos conflitos latino-americanos? O cara é um passapanista para ditaduras como Cuba, Venezuela, Nicarágua. Que moral ele tem ainda para chegar lá na ONU, falar que a culpa é da Ucrânia, falar que Israel não tem direito de vingança e defender o Estado palestino e aqueles grupos de terror lá? Porra, um santo de pau oco mesmo. Um santo do pau oco na ONU. O Brasil poderia ter legitimidade para influenciar os rumos da ordem internacional, mas sem coerência não há credibilidade. Repita com o papai. Sem coerência não há credibilidade. Mas eu vou mostrar para vocês qual que é a visão dos petistas, né, sobre o papai Lula. Já o Bukele, cara, ele matou a pau. Quando ele citou, né, as ditaduras que a ONU defende, ele falou, vocês da esquerda dizem que eu sou ditador. Eu não persigo nenhum opositor, eu nunca mandei prender ninguém da oposição, todos são literalmente criminosos, são caras de gangue. Hoje o cidadão de bem lá de El Salvador, ele pode simplesmente andar livre. Eu prendi bandidos para que o cidadão de bem tenha liberdade. Eu não apreendo a propriedade privada de ninguém, eu não caço briga com ninguém, eu simplesmente estou buscando o melhor para a minha população. E esse bando de canalha da esquerda fala que ele é um ditador. Pois é, tá? Inveja na gente, né? A inveja do bem. Ok, e aí vem El Milei, é louco. Esse vocês vão ouvir porque a fala dele foi mais fácil, né? Falando sobre a ONU. Esta misma casa que dice defender los derechos humanos, han permitido el ingreso al Consejo de Derechos Humanos a dictaduras sangrientas como la de Cuba y Venezuela.
Essa mesma casa, que diz defender os direitos humanos, permitiu a entrada de ditaduras sangrentas como a de Cuba e a de Venezuela sem a menor reprovação. Sin el más mínimo reproche. En esta misma casa, que dice defender los derechos de las mujeres, permite el ingreso al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer a países que castigan a sus mujeres por mostrar la piel. Essa mesma casa, que diz defender as mulheres, permitem que países que castigam violentamente as suas mulheres entrem nos comitês de proteção às mulheres. E ele está falando do Irã. O Irã faz parte dessas comissões de proteção da ONU. A ONU é um grupo hoje totalmente de esquerda, e que não briga pelos ideais da democracia. Essa discussão, essa historinha que a ONU estava preocupada com a democracia, já foi há muito tempo. O Boric, que é esquerda do Chile, criticou a esquerda por não repudiar as violações de Maduro, Ortega, Putin, o Lula ele não falou ainda, mas ele citou o Brasil. Citou. Matéria da revista Oeste. O presidente do Chile criticou a venezuelização da política interna do Brasil. Assim, né? Só para a gente entender, ele falou: o Brasil virou Venezuela. É, mais ou menos isso. Venezuela é uma ditadura e Brasil virou uma Venezuela. Ponto. Né? Ou seja, já não engana mais ninguém. Ou melhor, quase ninguém. A turma do Lula foi para lá, levou 100 pessoas, gastou mais de 750 mil. A Janja foi com a roupa palestina só para causar tumulto e causar intriga com Israel. Bem a cara dessa galera, mas você vai ver o intelecto superior das pessoas que ainda defendem, né, o Lula. Né? O Gabriel Costenari, ele fez uma entrevista. Né? Isso aqui é de utilidade pública. Olha só, ainda tem gente que acha que o Lula é melhor do que o Bolsonaro nas relações externas. E votaram no segundo turno no Bolsonaro, no Lula ou no Lula? Eu votei no Lula. Eu votei no Lula também. O Felipe Neto ele disse que com a saída do Bolsonaro e a entrada do Lula, a imagem do Brasil internacionalmente melhorou muito. Vocês concordam com o Felipe Neto? Óbvio. Plenamente. Você não tem vergonha? Deveria entregar logo aquela porcaria lá da Ucrânia, antes de ter começado a guerra, entregaria lá para o russo, que ele não ia destruir tudo, não iria matar ninguém, como o Lula está falando, dar uma parte lá para amenizar essa situação, mas o cara não quer liberar, então essa ficção vai acabar com tudo, pode ter uma guerra mundial por causa disso. Se o MST invadisse a sua casa, você ia entregar? Se alguém invadisse seu território? Diferente, sem terra, uma questão de sem terra e uma questão de um país. É porque qualquer um pode alegar que o terreno é seu, né? Da mesma forma como a Rússia está alegando da Ucrânia, os índios ou o MST pode alegar que aquele terreno lá não é seu. E aí? Mas hoje em dia, como é que se diz? E já Elvis. Então, assim, ainda é fácil para a esquerda poder trazer a narrativa deles. Por quê? Porque eles aprenderam a falar esse discurso, né, para gente que, sabe, só quer comprar o discurso. Essa é a diferença da direita. E eu já estou falando para vocês, a direita não compra esse discurso. A direita, ela não vai, mas é porque isso, é porque alguém falou. Não, ela vai atrás, ela pesquisa a fundo. E é por isso que talvez eu mudei, ou talvez os políticos que antes eu falava, esse é legal. E eu descobri que não era tão legal assim, porque eu estudo, pesquiso, um Kassab aparece, um secretário surge, e aí a gente começa a ver que não é bem do jeito que a gente imaginava, né? E como que você vai entender, e como que você vai discutir e trazer, sabe, as pessoas para raciocinar pela direita. Aqui, minha contribuição para o Brasil é essa aqui. Eu escrevi um livro que se chama Persuasão Política. Aqui é uma espécie de uma discussão, né? E nessa discussão, uma consultoria. Ele ensina como que você faz o discurso político de maneira adequada, tá? Então, assim, o pessoal que adquiriu está gostando bastante. E é uma espécie de um atestado de honestidade. Por quê? Como que eu vou acreditar num país se eu não acredito no povo?
Então, assim como eu acho bonito países que prezam pela honestidade, eu adoro o Uruguai. E o Uruguai é um país espetacular. Lá no Uruguai, as pessoas são honestas, sabe? Lá você vê bancas onde as pessoas chegam e pegam os produtos e os produtos estão disponíveis. Você simplesmente pega e paga, porque é um povo que aprendeu que dá calote, um povo que aprendeu que a honestidade é a melhor arma de todas. É um povo que aprendeu que, cara, não se fura fila, não se rouba carga de caminhão que tomba, não se vende por um pouquinho de tijolo para dar um voto para um corrupto. Esse livro ensina isso. É minha contribuição. Você baixa o livro e paga se você achar que vale. Tá bom? Obrigado, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.